Vamos tentar entender um pouco de como que a gente, ao trabalhar com a bandagem elástica adesiva, a gente consegue aumentar os nossos ganhos. Então, o que a gente tem que pensar e por que a gente não pode ficar só bitolado em transoperatório, em pós-operatório, como se essa fosse a única explicação. Como que a gente pode pensar o taping? Então vamos lá, uma coisa importante. Se eu adiciono o taping nos meus tratamentos, eu posso fazer isso de algumas maneiras. Eu posso, por exemplo, adicionar 10, 15, 20 reais em cada sessão dos meus procedimentos quando eu vou utilizar o taping. Então eu monto a estrutura do meu programa de tratamento de 12 sessões, em 6 eu utilizarei o taping, em 6 eu não utilizarei, ou eu utilizarei nas 12. Eu posso, então, ter um aumento nesses tratamentos que eu vou fechar de aproximadamente 400 a 800 reais a mais. Por quê? Porque eu vou vender para o paciente exatamente a ideia de que o taping é o meu home care e que ele não depende do paciente se esfregar, passar o hidratante, passar o produto, fazer alguma atividade, não depende disso. Então, o que acontece? Eu acrescento ao valor dentro da minha realidade e dentro da quantidade de taping que eu vou utilizar. E isso pode ser, por exemplo, apenas 1 metro de taping colocado no pé do paciente, né? Onde eu vou fazer um trabalho para o edema de membros inferiores. Ou, sei lá, 60 centímetros que eu vou usar para fazer uma constipação. Ou 40 centímetros que eu vou usar para um relaxamento de trapézio. Então, eu posso fazer esse cálculo e ter dentro do meu tratamento estético e bem-estar um aumento aí de ganhos de 400 a 800 reais com esse adicional que eu vou colocar no paciente, por exemplo, só nas sessões de quinta e sexta, que é quando ele vai ficar sábado, domingo, às vezes segunda, sem retornar para mim. Então, eu aqui já tenho um ganho adicionando ao valor das minhas sessões o taping. Uma outra opção seria eu somente aplicar o taping para bem-estar, ou seja, o paciente vem no meu espaço, como é na Europa, e fala, eu estou com constipação. Eu vou lá e coloco um taping para constipação nesse paciente, que eu posso cobrar de 40, 60, 20 reais, vai depender da minha realidade. Então, eu também posso ter aí um aumento de ganho de 400 a 800 reais por mês só dessas colocações. Paciente que tem uma mãe que é idosa, paciente que tem uma criança com problema de constipação, paciente que tem um marido ou uma esposa com muita contratura e precisa de relaxamento. Então, eu já tenho esse ganho a mais dentro do tratamento. Eu posso também, como fonte de renda, trabalhar com os meus transoperatórios. O que é isso? Eu vou até o hospital e faço a colocação do taping para aquele cirurgião, ou vou até o cirurgião dentista e faço aquela colocação ali. E quando é transoperatório, os valores do Brasil variam muito, mas a gente tem valores de 200 a 800 reais a aplicação dentro do centro cirúrgico. Isso também é um ganho interessante, porque se eu faço aí, gente, 3 transoperatórios numa semana, 200 reais, são 600 reais numa semana. Claro que para isso eu tenho que saber me vender, eu tenho que saber trabalhar em parceria numa equipe inter e multidisciplinar, mas todo o fio da minha meada começa pelo saber se vender, que é uma das coisas que a gente aborda principalmente no módulo do surgical. Então, fazer o transoperatório também é um ganho que eu posso agregar no meu ganho normal, semanal e mensal. Eu posso também passar a partir da minha formação a adicionar o taping no pós-operatório imediato, intermediário e tardio dos meus pacientes. E aí vai ser o mesmo princípio. Eu posso adicionar de 200 a 800 reais no valor daquele programa que eu fazia antes,
valores, adicionar, não para os anteriores, mas os novos programas, com reajuste de valores e utilizar o taping. Por exemplo, eu não vou botar taping em todas as sessões, decidi que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer só nas 3 primeiras. Então, eu vou adicionar um valor de R$200, por exemplo. Então, o meu programa era, sei lá, R$800, passa para 1.000, 1.000 passa para 1.200, 1.200 passa para 1.400. E assim cada um dentro da sua realidade. Lembrando que eu estou falando para vocês de valores considerando as fitas dos meus parceiros que estão à venda no meu site, que custa R$29 a Active e R$33 a Medtaping. E que quando vocês compram mais de 24 fitas da Active, o valor passa para R$24. Então, eu tô considerando este valor, tá bom? Não os valores de outras marcas em outros locais. Eu tô me baseando na minha realidade de valor de custo de fita, que são as fitas que eu gosto, são as fitas que eu trabalho, e vocês estão vendo na minha casa o meu volume de fita, são as fitas que saem daqui para ir para o centro cirúrgico, saem daqui para atender os pacientes, saem daqui para atender o filho, a sogra, saem daqui para ir para a aula de vocês. Então, eu trabalho com essas duas. Então, só aí, gente, a gente já tem uma visão bem interessante. Eu posso, por exemplo, no meu começo, tirar um dia para, por exemplo, fazer aplicação de taping em pacientes do meu dentista. Então, eu converso com o meu dentista e pergunto o que para ele? Qual é o dia que tu mais faz extração de siso? Qual é o dia que tu mais faz implante? E aí, eu fico sentada lá no consultório dele, levo o meu tablet, levo o meu celular. Cada paciente que ele atende, eu vou lá e coloco o taping para fazer o processo de drenagem, que alivia a dor, diminua a parte do edema. Eu normalmente faço o quê? Eu separo 3 rolos, faço um investimento de uns 3 rolos, e aí eu vou colocando naquele paciente que é novo, aqueles pacientes, quando eu comecei o taping, eu fiz esse investimento, mas hoje nos pacientes novos eu explico, eu converso e falo para eles, olha, você vai usar para o seu edema, para sua dor na panturrilha, para sua dor na lombar, para sua constipação, para sua cólica, para sua enxaqueca, mas sempre são colocações de bem-estar, porque são as colocações pequenas, e muitas delas a gente faz com as sobras do fim de rolo. Por exemplo, sobra um pedacinho assim, sobra um pedacinho assim, e a gente vai guardando. Ó, por exemplo, esse aqui é um rolo que tá para acabar, ó. Sobrou este pedaço aqui. Esses pedaços são os pedaços que a gente vai utilizar para esse tipo de coisa. Então, a gente pode também optar por isso, por fazer essas colocações, por exemplo, após implante. Ou vocês podem combinar e procurar na cidade de vocês, aonde tem pós-graduação de harmonização orofacial. Então, assim, na pós-graduação de harmonização orofacial, vocês podem se dispor aí lá no dia da aula, que tiver alguma determinada intervenção, e aplicar nos pacientes por uma quantia pequena de R$20 para vocês treinarem a mão e terem um ganho extra. Só que se a gente soma, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, o que acontece é que a gente começa a pôr na ponta do lápis e a gente vai ver que a gente tem aí um ganho de R$2.000 a R$4.000. É um ganho considerável quando a gente tem uma boa formação e um leque de variedade de aplicações, que não era o copiar e colar do Instagram, não é só o transoperatório, não é o use a criatividade, que agora é use a criatividade, tá na moda. O resto é criatividade. Não é isso, mas é dominar todas essas possibilidades de colocação. Quando eu uso taping numa paciente de pós-operatório, que eu tenha feito trans ou não tenha feito trans, o que acontece é que ela não vem para o consultório com a mesma frequência que ela vinha antes. Então, antes, aquela história de drenar dia sim, dia não, dia sim, dia não, isso para, gente. A gente faz a drenagem, coloca o taping na paciente, a paciente vai sentir, vai perceber todo esse processo. Eu vou usar o tape num intervalo de sessões, porque a paciente não vai vir 3 vezes na semana, ela vai vir uma. E nós vamos ter horário aberto para atender muito mais pacientes do que o nosso normal. Por quê? Porque o taping está nos ajudando. O taping está trabalhando ao nosso favor. Esta é a ideia do taping. A ideia do taping não é colocar o taping e tirar dia sim,
dia não, dia sim, dia não, escangalhar com a pele da cliente. A ideia do taping é que ele trabalhe pra gente, ele trabalhe a nosso favor, fazendo com que haja uma maior drenagem no período que a paciente está se recuperando e ela se movimente menos vindo até a clínica ou a gente se movimente menos indo até a casa dela. Além disso, o que acontece? Aquele famoso pacote das Casas Bahia que ela compra, que normalmente dura 4 semanas, porque vem dia sim, dia não, dia sim, dia não, não vai durar 4 semanas, vai durar 12 semanas ou 10 semanas. E aí ela acha que o dinheiro dela rendeu muito mais, o que deixa ela muito feliz. Isso é um processo psicológico. Olha, ó, muitas vezes com 7 sessões o paciente já está de alta. O taping é meu sócio. Exatamente isso. Claro que para isso a gente tem que ter as boas colocações. Ontem a gente viu uma das meninas falando, eu ponho e quando tiro a equimose não desapareceu. Alguma coisa na nossa prática não tá tão boa. Nós podemos melhorar. Aperfeiçoar a técnica é fazer com que o taping trabalhe a nosso favor. Mas ele trabalha a nosso favor, mas muito mais em benefício da paciente. Então, a nosso favor na questão do nosso desgaste, na questão dos ganhos, são duas coisas importantes, porque a gente também tem que entender que a gente se desgasta. Quem de vocês faz home care? Gente, pega aquela maca, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, pega trânsito, pega buzina, pega engarrafamento, pega via expressa, pega não sei o que. A gente chega no fim do dia, a gente tá morta. Então, se a gente pode fazer menos isso, ou se a gente pode atender mais pacientes, eu acho que é muito mais vantajoso para nós esse tipo de atuação. Eu faço e fica morta. Sim, eu também já fiz, gente. Nada do que eu falo para vocês aqui é plano das ideias. Tudo que eu falo para vocês sai também da minha prática clínica. Não é à toa, eu tenho quase 31 anos de atuação. Eu já passei por tudo que vocês podem imaginar e coisa que vocês não imaginam porque não é do tempo de vocês. É muito antigo para ser do tempo de vocês. Então, a gente tem que ter, não é fazer mimimi e não é se vangloriar, mas é saber que o taping vai ser meu aliado. Então, eu tenho que transformar o taping num grande aliado. E esse grande aliado não é só uma questão financeira, é uma questão de otimização de resultados. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem fazer um tratamento que deixa equimose e elas ficam no corpo de vocês por 20, 22 dias ou que essa equimose fique no corpo de vocês só uma semana? Então, essa é a questão. O que vocês querem? Se vocês têm uma ferramenta que vai otimizar, por que eu não vou usar? Por que eu vou deixar passar? E aí, se eu vou colocar essa ferramenta na paciente com a função de, em uma semana, fazer a absorção dessa equimose, eu não preciso ver ela nessa uma semana. Esse que é o negócio. Então, essa é a ideia do taping, que ele seja sócio, nosso sócio. Ou seja, que ele nos abra a agenda, nos permita ganhar mais dinheiro e faça com que a paciente tenha melhores resultados e muito mais rápido, para que a gente não seja escravo de uma ideia que a gente tem lá de 1900 e bolinha, que é de drenagem dia sim, dia não ou todo dia. Então, essa é a ideia da gente ganhar mais dinheiro e agregar valores ao taping. E aí, gente, nesse processo, a gente pode fazer parceria com vários profissionais. Profissionais que trabalham, por exemplo, com fibromialgia, profissionais que trabalham com pacientes oncológicos, profissionais que trabalham com cirurgias traumato-ortopédicas, profissionais da gastro. Eu tô, por exemplo, com uma aluna de Santos, a Samantha, atendendo um paciente que fez colostomia e que está diminuindo absurdamente o edema pós-cirúrgico. A gente pode trabalhar com as pacientes da gineco-obstetrícia, com a parte de aleitamento, entenderam? Então, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça para uma série de áreas que nós podemos trabalhar com o taping, que não é só a ideia fixa do trans e do pós-operatório. Então, isso eu acho que é o mais importante, é como ganhar dinheiro.